Bom, vamos lá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso aqui da mentoria do modelo de negócio McLean. Estamos já finalizando, né, indo para os últimos encontros praticamente, aproveitando aqui o adendo desse início. Não esqueçam, gente, dia 9 será nosso encontro presencial lá em Umuarama. Tão distante Umuarama, para mim é muito distante. Eu vou ter que sai um dia antes, brincadeira, mas não esqueçam de comprar passagem, de estar bem organizado. Vai ser um momento bem bacana. Então, está chegando aí, querendo ou não, tem 20 dias praticamente, um pouco mais de 20 dias. Mas já estamos no mês 7, então o tempo passa e passa muito rápido. Então, 25 dias vão passar bem rápido também. Então, não se esqueçam de se programarem, enfim, para participar, que vai ser bem legal esse encontro presencial. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que eu não domino e é muito bom quando a gente tem outros ótimos profissionais que dominam e dominam muito bem esse assunto e que nos auxiliam nesse processo, que a gente sabe, empresário a gente não sabe de tudo não, a gente sempre precisa de bons profissionais aliás, ótimos profissionais para nos assessorar e manter nosso crescimento, porque o nosso conhecimento ele não é completo, sempre vai nos faltar alguma coisa. E é importante, por isso tem o mercado, cada um se especializa em uma coisa, para que a gente possa ter algo mais completo. E eu vou apresentar aqui um pouquinho do Júnior. Eu conheci o Júnior tem alguns dias por WhatsApp ali, a Micheline sempre falou muito bem dele, mas eu vou tentar apresentar um pouquinho dele para vocês. Eu falei para ele, Júnior, me manda um pouquinho da sua jornada. Ele mandou um arquivo PDF em quase 15 páginas. Eu falei, meu Deus do céu. Bom, gente, o Júnior, ele é formado em publicidade, e tem pós em design gráfico. Algumas empresas, eu vou resumir bem aqui só para vocês entenderem o calibre do profissional que está hoje aqui nos presenteando. Ele já trabalhou com a Boticário, L'Oréal, SBT, eu estou lendo aqui realmente porque é bastante coisa. Tem mais de 16 anos, isso, Júnior? 16 anos, 18 anos, na verdade, de atuação no mercado. Então, ele ajudou também a doutora Micheline, o doutor André, a construírem a marca deles. É um profissional extremamente qualificado, como nós já conhecemos a doutora Micheline. Ela não trabalha com qualquer um. E, então, Júnior, muito obrigado por ter aceitado o convite, por trazer esse assunto tão relevante no mercado estético, que hoje é tão concorrido, e você consegue fazer um trabalho incrível, trazer uma diferenciação de marca. Eu sei que não é só isso, você vai trazer coisas mais completas, mas, por favor, Júnior, fique à vontade, e estamos aqui para receber esse novo conhecimento. Hoje eu vou aprender também, gente. Estou com meu papel e caneta aqui. Boa noite, Alex. Boa noite, pessoal. Eu queria rapidinho ver quem tá por aí, ó. Dá para abrir a câmera só para eu sentir quem são os profissionais que estão aí. Mariane, Mariana também, ela está sem nome. usuário, tá sem o nome. A Mariana, Ildegar, é isso? Raquel, Fran, Gabi. Prazer, gente. Eu sou o Júnior, como o Alex falou. Não sou tudo isso que ele encheu a minha bola, mas já são alguns anos de jornada e, e eu estou muito feliz em poder compartilhar isso com vocês. Na verdade, eu estava passando para o Alex, eu quero que seja mais um bate-papo do que uma palestra, tá? Eu queria que a gente conduzisse de uma forma leve, de uma forma até informal e principalmente interativa, que vocês possam mesmo trazer os questionamentos de vocês, algumas dores, para gente evoluir aqui essa noite, tá? Eu vou começar então compartilhando minha tela. Só um minutinho. Ver se foi aí, Alex. Ainda não foi, mas eu já liberei aqui, veja se dá certo. Deixa eu só autorizar aqui, ao vivo. Ver se vai. Agora
Acho que vai. Foi, deu certo. Isso. Estão vendo? Ok. O Alex falou a parte técnica profissional e eu queria compartilhar um pouquinho do Wilson Júnior por trás desse profissional aí que está há mais de 18 anos no mercado. Eu sou o esposo da Maria Carolina, pai do Joaquim, que vai completar 4 anos no próximo mês. Eu amo viajar, eu amo correr, eu me arrisco na cozinha, adoro cozinhar. Gosto muito, sou muito ligado à espiritualidade, principalmente falar sobre Jesus é algo que eu gosto muito e eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonado por falar sobre marcas, sobre pessoas, conexão de pessoas e marcas. Então, um pouquinho do que eu faço hoje através do estúdio. Os nossos serviços eles são baseados em construção de marcas que se inicia a partir do naming, da criação do nome, do produto, do serviço, de uma clínica, seja o que for. Até mesmo os protocolos, a gente tem alguns casos aí também, até mesmo com a doutora Micheline, é, o nosso serviço também de criação de identidade visual e verbal, construir identidade, logo, é, narrativa de marca, manifesto, posicionamento, e também uma outra vertente que é cultura e endomarketing. Como levar tudo isso para os meus colaboradores, para o meu time, para que eles possam tornar tudo isso algo real, algo verdadeiro, algo genuíno, tá? É, E nós temos uma maneira muito específica de fazer isso, né? A gente acredita que marca de verdade ela não se copia e nem se encaixa numa fórmula pronta. Ela nasce da essência, daquilo que move, da história, da narrativa dela, daquilo que já existe, né? E por isso que o nosso processo começa ouvindo, e ouvindo com profundidade. A gente acaba mergulhando na alma, na essência dos nossos clientes, na identidade, naquilo que eles carregam, que eles trazem para o seu serviço, né? E a partir disso a gente acaba construindo uma estratégia com verdade, com propósito e com direção. A estratégia ela vem depois de entender aquilo que você faz, aquilo que você é, e, e traz mesmo isso como uma forma de aplicação na maneira como você oferece o seu produto, o seu serviço. E a gente não deixa tudo isso no papel só, a gente ajuda a transformar também essa essência em cultura viva do dia a dia, nas atitudes, nas decisões, porque uma marca forte é aquela que se reconhece em cada detalhe. Então, essa é uma maneira como a gente se apoia, os pilares da nossa maneira de trabalhar com os nossos clientes. Então, essa noite eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso, construindo uma marca de valor. Deixa eu só entender um pouquinho, que isso também diz muito. É, eu queria saber qual o estado de cada um, é, Mariane, Mariana, Hildegar, um por vez. Vamos lá, gente. Quem começa? Estão respondendo aqui no Oi, chat. posso Ah, falar? tá. Meu Pode nome é falar. Mariane, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ah, que legal. Ó, nós temos aqui a Mariana do Paraná, certo, Mariana? Qual cidade? Eu sou de Umuarama, da mesma De cidade da Umuarama. Micheline. É, Legal, Hildegar de Santa Catarina, Raquel do Paraguai, a Fran de São Paulo. Mariane, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou um sul-mato-grossense também. E eu fiquei impressionado quando abriu a sua tela e eu vi os gados ali. Minha família Ah, é toda. um quadro do meu marido. Ai, que legal. Minha família, só para vocês entenderem,
Eu parti para publicidade, para comunicação de uma maneira bem diferente. Meus pais, minha família toda de pecuarista, e eu adorava, só que eu precisava ver gente, falar com gente, pessoas, era muito silêncio, era muita calmaria ali, e, e eu acabei partindo para uma área bem diferente daquela que me direcionava. E hoje eu estou no Paraná, né? Eu morei já em São Paulo, fiz minhas capacitações lá, é, morei por um bom tempo em Cianorte e hoje eu resido em Maringá. E é legal saber, é, porque até mesmo a Raquel comentou do Paraguai, a gente tem uma diferença de estados, então isso difere muito a cultura, a maneira como as pessoas lidam e reagem com o produto e serviço, né? Eu atendi no Paraguai uma doutora também, Raquel, na cidade de San Alberto, doutora Dória Glória. Cristina, e isso, a gente fez um trabalho bem legal com ela e a Dória gente formou consegue. comigo. Que legal, Aham. que legal. A Dória é uma querida e a gente consegue ver também a diferença cultural, não só em estado, agora em país, né? Na cidade que ela atua, a predominância são brasileiros, mas existe sim fatores culturais que podem trazer um olhar, um cuidado diferente na maneira como a gente fala sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço, tá bom? Então, vamos falar, vamos começar pelo começo, né? Muita gente confunde marca com logo, logo com marca. Então, marca, ela não é só o logo, a identidade visual é parte da marca, né? E não toda ela. A marca, ela é uma percepção, é um sentimento de experiência. O logo, ele é um símbolo, mas a marca é a impressão que fica, tá? É tudo aquilo que as pessoas pensam, sentem, falam sobre você, mesmo quando você não está vendo, tá? É a soma de experiências, percepções, conexões que a sua empresa gera ao longo do tempo. Então, se a gente fosse parar para mensurar isso, então o seu logo é uma parte muito pequena de um todo, tá? Tá muito em alta essa palavra, essa expressão branding. Alguém já ouviu falar sobre isso? Já é muito comum, ou você deve ter ouvido falar, ou você deve ter expressado essa palavra. Às vezes a gente acaba expressando ela também de uma maneira precipitada. A gente associa o branding ao logo, à marca. Eu fiz o branding da minha marca com o Júnior, com o Estúdio Mambo. Não, o branding, eu costumo definir ele como a gestão da sua marca. Ele é contínuo, ele não é pontual. O branding, ele é um todo. Então, o seu logo, se a gente parasse para ver através dessa ilustração aqui, o seu logo está ali, pequenininho, no meio de uma identidade visual que também abrange, engloba cores, tipografia, pontos de contato, grafismo, imagens, texturas. Tudo isso vai construindo e vai estruturando uma identidade visual para a sua marca. Eu tenho certeza que se eu abrisse algum criativo, uma peça publicitária do Nubank, sem ter o logo deles, você conseguiria identificar e falar que aquela peça ela é do Nubank, porque existe uma estruturação, um desenho, uma estratégia na identidade visual da marca que faz a gente criar uma associação sem menos eu ver o logo presente ali, tá? Então tudo isso acaba contribuindo para que a sua marca ela construa uma identidade visual. Então quando você desenvolveu a sua identidade visual, o seu logo, é bem provável ou alguém deva ter criado um manual da sua marca, né? Que ali contempla a paleta de cores, contempla a tipologia de apoio usada, um direcionamento de imagem, grafismos,
a marca, o logo aplicado a diversos pontos de contato, mídias e tudo mais, tá? Tudo isso é algo que está dentro do logo, mas ele é muito além da, da marca. Então, quando a gente ultrapassa também essa barreira, a gente está vendo outras coisas que aí sim envolve a gestão da sua marca, que envolve valores de marca, DNA da marca, tom de voz, visão de negócio, posicionamento, propósito, canais de comunicação. Isso acaba entrando na esfera do branding, e no meio disso tudo tem uma cultura que, por mais que você não tenha desenhado, escrito ela, toda marca ela tem uma cultura, tá? Se hoje a sua cultura é uma cultura da organização ou de uma desorganização, é isso que tem trazido ou levado você a olhar para a sua marca, para o seu negócio de uma maneira diferente. Existe uma cultura rolando ali, existe nos bastidores pessoas que entendem e vivenciam a sua marca, começando com o seu time mesmo, que entende aquilo que a marca é e ela expressa isso de alguma forma, seja ela instaurada ou não por você, tá? Então, uma das coisas que quando a gente define e entende o universo de marca, a gente precisa entender que existem muitas marcas no mercado. Vocês não são os únicos profissionais de harmonização facial que possuem uma clínica de um serviço de estética avançada específico, muito pelo contrário, talvez na sua cidade, na sua região, no seu estado, país, existem outros profissionais oferecendo esse serviço, mas como se diferenciar em um mercado muito parecido, muito igual, muito saturado. Uma das coisas que eu percebo e ao analisar o mercado, eu vejo uma falta de autenticidade por parte das marcas. E como eu tenho e participo de um projeto voluntário social com adolescentes, eu vejo que os adolescentes eles acabam tendo um ritmo. Talvez você conheça algum adolescente, bem provável todos nós já fomos um adolescente, ou você tem um filho, sobrinho, algum parente passando pela adolescência, você vai ver uma inconstância muito grande nele, uma oscilação de sentimentos, pensamentos, enfim. Por quê? Porque o adolescente está em busca da identidade dele, ele não sabe ainda o que ele é, o que ele quer ser, por isso que ele oscila muito. E isso também acontece com as marcas. Quando eu, marca, eu não sei o que eu sou, eu falo o que todo mundo fala. Eu replico ou reproduzo o que todo mundo reproduz. Por isso que quando sai uma trend, eu vou correndo lá também para fazer. Ou eu vejo, ou me sinto na obrigação de fazer, senão eu vou ficar para trás. E isso demonstra um pouco da nossa falta de identidade, falta de compreensão do que eu sou como marca. Eu não sei ao certo quais são os meus principais diferenciais, ou o que o cliente observa no meu produto, no meu serviço, que faz ele me escolher ao invés de escolher outros tantos fornecedores, né? E eu queria trazer agora uma provocação para vocês. É, e eu queria que vocês participassem comigo de maneira bem franca, bem genuína. Se eu pedisse para o seu cliente te descrever em uma frase o que ele diria sobre você, tá? É, não sei se quando a gente fala sobre diferenciação, isso é algo vivo para você, para a sua marca, para o seu serviço, ou isso gera uma dúvida muito grande em relação a quais são os seus principais diferenciais. Às vezes, se você tem essa dificuldade, imagina o seu cliente em trazer e saber qual o diferencial daquela marca. Mas eu queria que pelo menos duas pessoas compartilhassem aí se você tem clareza em relação a como o seu cliente descreveria você. O Alex não vale, tá? Ainda bem que eu tô na dúvida.
Lascou, né, Alex? É, eu tô bem Alguém? quieto aqui. Vamos lá, gente, cadê? É, Pode Fran, escolher? Pode Gabi, escolher? Raquel. Pode escolher, Alex. É Se o pessoal porque. não está querendo participar, a É. gente põe eles para o negócio. A Gabi já Vamos lá. pulou, eu não sei. Gente, ó, eu vou me juntar a vocês também, porque eu fiquei aqui Tá. e, meu Deus do céu, também não sei. Ô, Mariana, você agora que tá aí, eu estou te vendo. Abre o microfone e fala. Gente, que pergunta. Eu, eu não sei também. Eu acho que ele descreveria como uma profissional que olha, meu Deus, Difícil, né? que olha além da queixa dele. Por exemplo, eu me policio muito na clínica para não fazer um atendimento automático. Tipo, vem, aplico, vai embora. Vem, aplico, vai embora. Então, eu tô ali, eu converso, pergunto da vida, entendeu? Vai criando essa relação interpessoal mais legal. Então, eu acho que eles me descreveriam como alguém que, Uma marca humana, vamos assim dizer. exato, olha além. Legal, Exato. Acho. legal. Não sei. Ó, uma coisa muito comum, tá? É que a maioria das marcas falam. Ah, eles falam que eu tenho um produto ou um serviço de qualidade. Qualidade a gente traz como um diferencial, mas qualidade é o mínimo, é o básico, né? Se você vai a um restaurante, o mínimo que você espera é que a comida seja boa. Ok, se você não se surpreender com um menu ou com aquele prato e falar, meu Deus, está fantástico, mas o mínimo que você espera é que ele seja bom, né? E a qualidade mesmo é algo necessário e obrigatório para todo produto e todo serviço. Até mesmo aqueles que você já espera que você vai pagar mais barato, mas você está pagando barato, você espera que ele seja pelo menos bom, né? Então, acaba sendo mesmo um desafio quando a gente acaba entrando nessa parte de diferenciação. E é aqui que começa mesmo a separar a sua marca de um mercado de um contexto de um consciente coletivo onde todo mundo faz e age da mesma forma, todo mundo é muito parecido e eu não consigo diferenciar aquele produto do outro, né? Quando a gente fala sobre telefone mesmo, celular, é uma coisa que se não tivesse uma marca por trás, é, independente se ele é da Apple, se ele é da Samsung, se ele é da Nokia, ele cumpre e ele tem como uma obrigação conectar, falar, levar a comunicação a outra barreira, né? E todos os celulares fazem isso. Mas por que eu compro um celular específico de uma marca específica? Por que eu pago um pouco mais em um produto ou um serviço se o benefício ou que ele proporciona para mim é o mesmo que o outro produto também me oferece? Uma coisa que é muito legal é a gente analisar e começar mesmo a entrar nesse universo de marca. E um caminho interessante seria a gente analisar o mercado de águas. E a água, por mais que ela seja uma voz, uma Perrier, enfim, ela é água. Ela não vai diferir tanto de uma água da Cristal, uma água da Safira, uma Gold Screen, enfim. Ali você começa a trazer uma diferenciação para que o seu produto ele saia daquele commodity, né? Ele não seja visto apenas como um commodity, como água. Então eu começo a trabalhar uma diferenciação na embalagem dele, eu começo a trabalhar uma diferenciação na narrativa, no posicionamento do meu produto, do meu serviço, eu começo a direcionar ele para um nicho específico, para um segmento. Hoje a gente tem água smart water, né? Água na caixa,
a gente tem diversos outros caminhos, tudo com estratégia por trás, para que eu consiga criar uma conexão com um público e um perfil de pessoas específico. Então, se eu não sei é, como eu me diferencio num mercado tão parecido, é bem provável que eu estou sendo mais um em meio a muitos do meu segmento, tá? E o que eu quero fazer e possibilitar vocês essa noite, eu quero trazer isso de uma forma prática e trazer mesmo essa consciência a vocês. A gente começa a nos diferenciar a partir do momento em que a gente começa a definir os nossos atributos, tá? E eu vou disponibilizar depois para vocês um questionário, tá? Eu desenvolvi, criei um questionário específico para os alunos, um questionário que é o que te conecta com a gente, para você identificar e tentar saber com o seu cliente como que ele enxerga a sua marca, como ele enxerga o seu negócio. Isso vai trazer muita clareza e um alinhamento, uma direção para que você consiga traçar uma estratégia, tá? É interessante a gente deixar bem claro aqui que toda e qualquer estratégia de marca, ela precisa estar baseada em informações, em dados, tá? Se você traz uma agência, um profissional para estar falando a partir da sua marca, ele precisa estar conduzindo essa comunicação a partir de dados, né? A partir, cara, eu preciso se o meu cliente ele me enxerga ou eu quero trazer uma direção específica, eu preciso ter uma informação ou clareza para eu conduzir a minha comunicação, tá? Então, no fim da aula, eu vou disponibilizar para vocês um diagnóstico de marca, uma reunião de 45 minutos comigo. A gente pode agendar um horário ao longo do mês, tá? Para que a gente possa entender um pouquinho sobre a sua marca, sobre o seu negócio, sobre o seu serviço, tá? E é um questionário que eu vou disponibilizar de forma gratuita para você aplicar com o seu cliente, tá? O que eu acho válido da gente se conectar a partir daí, primeiro que eu tenho como missão também o meu negócio levar informação, conhecimento e clareza para todas as pessoas no que diz respeito à marca, tá? Então, não adianta eu disponibilizar esse questionário para você e você aplicar de uma maneira equivocada. Júnior, eu vou disparar isso no digital, mas qual a informação que eu quero coletar a partir daí? A pergunta muda se é no digital ou se é no presencial, logo após um procedimento, quem vai aplicar, quanto tempo, é uma pergunta aberta, uma pergunta de múltipla escolha, tudo isso acaba influenciando ou determinando também a resposta, tá? Então, esse vai ser um recurso, uma ferramenta que a gente vai estar disponibilizando para vocês. Então, eu queria trazer de forma prática agora para a gente aplicar uma dinâmica, tá? Eu acho que todo mundo aí deve ter um papel, uma caneta aí perto. Se você não tem, pega aí, puxa aí uma caneta, um papelzinho, porque a gente vai partir para a prática. A gente vai começar a estruturar o DNA da sua marca. Você vai começar a definir os seus atributos de marca para você conseguir expressar e manifestar ele de uma forma única e autêntica, tá? Então, eu queria, e eu trago isso é uma das etapas da minha imersão de marca nos nossos projetos, tá? Eu fiz questão de trazer e abrir aqui para vocês, porque isso vai ajudar muito, muito mesmo a você começar a direcionar ou traçar um posicionamento de marca, tá? E eu costumo fazer isso através de post-its, de bloquinhos, tá? E essa dinâmica é bem legal porque você vai começar a definir ou verbalizar ou escrever os atributos da sua marca, aquilo que você é, ou aquilo que você quer ser, ou aquilo que você já ouviu que falaram ao seu respeito, tá? Então você vai colocar em cada papelzinho
um atributo, tá? É como se você colocasse um adjetivo da sua marca em cada papel, respondendo ou dando sequência. Ó, o Alex já está ali com o bloquinho dele, boa. Minha marca é, daí você vai definir. Então, Mariane, se você acha que a sua marca, ela é... A Mariana falou humana, então você vai colocar aqui nesse papelzinho humana, tá? Você vai lá, escreve humana e coloca e separa um papel. Quais são os atributos que você considera ou acha que a sua marca é, ou que algum cliente já verbalizou, ou que os seus funcionários costumam falar a seu respeito também, ou aquilo que você quer ser, aquilo que você gostaria de ser, vai colocando um atributo em cada papel e vai separando, tá? Então coloca aí. Mariana já colocou humana. O que mais de atributo você entende que a sua marca é? Ou o que você quer ser, o que você deseja ser. Júnior, eu não sou hoje, mas eu quero ser referência. Quero ser referência em estética avançada na minha região. Então escreve aí, referência. Ah, eu sou também ético. Eu sou transparente. Eu gosto de fazer as coisas de forma muito clara. Eu trago e eu tenho um material onde eu colo todos os adesivos dos meus produtos utilizados e tarará. Eu sou sustentável. Eu não uso papel na minha clínica. Eu atendo um centro de diagnóstico bem grande e que tem um fluxo enorme de pessoas diariamente, em cerca de 280, 300 pessoas passam por esse centro de diagnóstico todo dia. E eles tinham um objetivo de zerar o uso de papel internamente. E eles usavam muito. Primeiro, também que tinha a impressão dos exames, né? E os envelopes e tudo mais, e foi um desafio muito grande, mas era algo que movia eles, trazer essa linha sustentável para o negócio deles. E eles conseguiram, eles acabaram tendo uma economia também, mas muito mais do que só a economia, o legado que eles acabam deixando como marca para o planeta e tudo mais. Então é aquilo que você acredita, vai colocando tudo aí, um em cada papel, tá? Para que a gente possa fluir de uma maneira legal aqui, é bem provável que, e o ideal é que você consiga levantar vários atributos aí, tá? E compartilha, vai colocando, mesmo que seja parecido, escreve aí, e daí vai chegar o próximo passo em que a gente vai definir desses atributos alguns atributos que vão ser os atributos nucleares e os atributos que vão ser os atributos expandidos. O que seria um atributo nuclear, Júnior? O que seria um atributo expandido? Um atributo nuclear é aquilo que você é na sua essência, é aquilo que você é todo dia, independente se tiver uma taxação do Trump no seu negócio, você continua sendo isso. Independente se tiver uma crise econômica, uma crise meteorológica, sei lá, ou qualquer coisa, enfim, você nunca vai deixar de ser isso, tá? É aquilo que está na sua essência, aquilo que está no seu dia a dia, tá? Você, de todos esses atributos que você definiu, você vai escolher de 3 a 5 desses atributos que você entende ser um atributo nuclear. Deixa eu exemplificar e deixar ainda mais fácil isso. Vamos supor que o dono do McDonald's estivesse aqui na nossa palestra, tá? A gente daria a honra a ele participar aqui, né, Alex? E ele estivesse fazendo ali da empresa dele, é bem provável que ele colocaria num papel um atributo de ágil. O McDonald's, a minha marca McDonald's é ágil. Porque independente da unidade que você for, seja aqui em Maringá,
seja nos Estados Unidos, seja na Ásia, você vai ter a mesma agilidade em todas as unidades. Aquilo ali é um atributo nuclear, aquilo está na essência deles. Aquilo eles são em toda e qualquer unidade, em todo qualquer santo dia eles são ágeis. Às vezes você mal terminou de pagar, o seu lanche já está pronto ali, tá? Então isso seria um atributo nuclear. Agora um atributo expandido, que é aquilo que eu também sou, aquilo que complementa a minha personalidade. Eu não sou todos os dias, mas eu também sou. Um atributo que o senhor McDonald's colocaria aqui seria de social. O McDonald's, como todo mundo sabe, eles têm uma vez ao ano o Mac Dia Feliz, tá? Eles fazem uma ação em que eles destinam parte da verba, eu não sei se toda a verba daquele dia, para instituições, ONGs, enfim, do terceiro setor, e acabam contribuindo com elas. O McDonald's é social todo dia? Não. Mas eles entendem que isso é um atributo que faz parte deles, que eles querem conduzir, mas não necessariamente eles precisam ser aquilo todo dia. Entende? Ficou claro? A diferença entre um atributo nuclear e um atributo expandido. Então, você vai definir aí dos atributos que você definiu da sua marca, 3 atributos que são de 3 a 5 que são nucleares e de 3 a 5 que são expandidos. Júnior, meu, não deu nem 5. Então você vai fazer essa dinâmica num tempo maior, com uma concentração e uma dedicação mesmo de tempo específica a isso. Porque a sua marca, afinal a gente está falando da sua marca, e você precisa definir e traçar isso de uma maneira estratégica, tá? Esse tempo que a gente está tendo aqui é tão importante, mas tão importante que faz muitas vezes a gente olhar para algo que é necessário. A gente precisa sair um pouco da operação para conduzir a estratégia do nosso negócio. Às vezes a gente está preso, amarrado à operação todo dia que não me sobra tempo, e quando sobra tempo eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo e eu nunca paro para olhar estrategicamente o meu negócio. E é aí que o negócio começa a feder. É aí que eu fico refém do mercado, de fazer as coisas de qualquer jeito. E, e tanto é que depois eu quero compartilhar com você o case da Micheline, ela não está aqui. É até legal porque eu acabo tendo mais liberdade de poder falar sobre isso. E eu tenho um carinho muito grande por ela, doutor André, doutor Paulo, e assim, admiro muito a visão deles de negócio. Então, é uma pessoa que entende a importância de olhar estrategicamente para o seu negócio. E é por isso que eles estão onde estão, porque eles sabem da importância de conduzir estrategicamente um negócio dele. É claro que às vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho, como o Alex falou, você precisa trazer pessoas, profissionais competentes para estar auxiliando e conduzindo você. Afinal de contas, você precisa estar focado no melhor preenchimento labial possível. Você precisa estar atento àquilo que o mercado está atualizando na parte de aparelhos, talvez, de tecnologia, sei lá. Então, tragam profissionais que possam contribuir para o seu negócio, que possam fazer com que você consiga enxergar estrategicamente o seu negócio, certo? Então, depois que você começa a definir os seus atributos nucleares e os seus atributos expandidos, você precisa entender que agora você não precisa falar sobre tudo e para todo mundo, tá? Então, quando eu sei agora o que eu sou, eu não preciso querer ser tudo. Quando eu sou tudo, eu acabo não sendo nada também. Então, isso acaba sendo mais fácil para direcionar a sua comunicação, o seu esforço, o seu investimento. Vamos supor, a, a Apple, se eu trouxesse aqui aquela, uma imagem da maçãzinha mordida, é bem provável eu falasse, o que você
vê da Apple? Qual o atributo que é muito característico dessa marca? É bem provável que a gente repetiria alguns atributos, a gente falaria facilmente de exclusividade, a gente falaria sobre tecnológica, sobre minimalista, né? Sobre exclusiva, nem todo mundo consegue ter acesso a essa marca, enfim, é, são atributos que são muito comuns entre nós, porque eles conseguem também expressar esses atributos. Eu lembro, e quando o Alex começou a falar o tempo de jornada profissional, eu até fico, eu falo, cara, é isso mesmo? E eu lembro que quando eu fui fazer a minha formação em publicidade e propaganda, a faculdade que tinha o único laboratório de Macintosh do estado, né? E quando a gente fala de Macintosh, depois, hoje, os iMacs, a gente já via isso há muito tempo atrás também, é, um olhar de design, um olhar mesmo tecnológico deles. Eles conseguiram reunir num monitor só tudo aquilo que ia para uma CPU. Então, os computadores que tinham aquele monitor, que tinha CPU, aquela coisona, a Apple ela já chega no mercado falando, cara, eu sou all-in, aqui tá tudo aqui nesse monitor. Então você não precisa ter esses gadgets. E quando você começa a ver a parte dos produtos dele, você acaba tendo uma limitação, assim, uma falta de hoje os MacBooks, eles acabam tendo entrada USB-C, não tem entrada HDMI, não tem entrada VGA, não tem entrada de cartão, aquelas coiseiras. Por quê? Eles estão querendo dizer também, estão falando assim, ó, a gente está olhando lá para frente. Essas entradas aí, isso é coisa do passado, a gente já está olhando lá para frente. Então, eles conseguem muito bem expressar e manifestar esses atributos de marca. Quando você define os seus atributos, o próximo desafio que você tem agora é como eu expresso eles. Então, se a Mariana ela colocou ali humana, então como que eu expresso esse atributo de uma marca humana sem eu precisar falar que eu sou humana? Então, como que eu trago isso? Eu vou implantar um processo ali no meu atendimento em que eu faço uma anamnese, barará, eu coloco o meu paciente enquanto ele terminou o procedimento numa sala de recovery, sei lá, eu começo a trazer estratégias para que esse atributo ele se torne visível, palpável, expresso, que eu consigo tornar ele de fato real, tá? Então não adianta nada se a gente fizer essa dinâmica dos atributos, eu saber quem eu sou e continuar querendo falar como todo mundo fala. É aqui que a gente começa também a olhar para a nossa marca e tentar trazer a autenticidade que ela precisa ter. Porque tem tanta empresa de estética avançada, mas como que eu consigo sair desse contexto comum? Como que eu consigo trazer uma identidade bem proprietária para o meu produto, para o meu serviço? Né? Então, você começa a partir daí a, a trabalhar os seus atributos e como que eu vou expressar isso de uma maneira estratégica. Certo? Alguma dúvida até aqui? Faz sentido isso para vocês ou está muito na minha cabeça? Tá tudo certo? Todo mundo conseguindo acompanhar, legal. Às vezes isso é tão comum para mim que eu vou atropelando tudo, tá? Mas eu queria que você pudesse aí também participar, se trouxer alguma dúvida, e até mesmo no nosso bate-papo que eu vou me colocar à disposição de vocês, poder esclarecer essas dúvidas de uma maneira mais direta para o seu negócio, tá ok? Vamos seguir? Nós temos um tempo específico aqui do nosso encontro, então eu queria já otimizar e trazer um estudo de caso, ou um caso da M. Klein aqui, para que vocês possam entender um pouquinho daquilo que a gente fez com a doutora Micheline, tá? A doutora Micheline,
ela começa a jornada dela ali dentro da HK Clinic. É uma clínica do Dr. André Klein com o Dr. Paulo Rassi. É uma clínica referência, como acho que todos vocês devem conhecer. A Mariana, que mora em Umuarama também, é uma clínica referência mesmo, na parte de odontologia e tudo mais. E a doutora Micheline entra com a parte tanto da tecnologia quanto dos procedimentos estéticos ali. E chega um momento que ela entende que ela precisa ter o espaço dela. E ela já estava inquieta e ela já sonhava com aquilo. E é aqui que a gente entra também. E a gente, na verdade, a nossa história com eles já há muito tempo. A gente começa com a HK lá atrás, com o Dr. Paulo, com o Dr. André, e são pessoas que confiam muito no nosso trabalho e a gente está sempre caminhando e desenvolvendo projetos para eles, tá? E daí a doutora Micheline, ela traz a gente para esse projeto para criar a clínica dela. Então a gente entra em toda a parte de naming, de estruturação do nome, expressão visual, verbal da marca dela, o posicionamento, a narrativa de marca, a experiência de marca. A gente começou a olhar a tudo aquilo que competia e que envolvia o universo da marca M. Klein, tá? Como que vai ser o lançamento, o que a gente vai fazer, o que a gente pode oferecer, quais são as experiências que a gente pode proporcionar para o nosso cliente, como que ele vai enxergar a gente no digital, enfim. A gente começa a construir e a direcionar estrategicamente esse caminho para a M. Klein, tá? Então, a gente define toda uma estrutura de linguagem da marca. Então, a M. Klein ela tem um brand book, que é um guia mesmo de linguagem da marca, onde tem tudo aquilo que envolve identidade da marca, tom de voz, manifesto, emoji, uso no digital, como iniciar uma conversa, como finalizar uma conversa, o logo, a assinatura principal, as versões, limite, redução, uso correto, incorreto, as cores, paleta de cor, tipologia de apoio, né? Tipologia para stories no Instagram, né? Como que eu consigo construir essa narrativa, essa unidade ali, as aplicações, a parte de imagem e fotografia, que foi a parte de papelaria também, que a gente desenvolveu para ela. Então, toda essa parte também aplicada a um banco de imagem próprio. Todas essas imagens que vocês estão vendo aqui são 100% exclusivas e próprias da M. Klein. A gente desenvolveu um banco de imagem para que a gente conseguisse transmitir a autoridade, tudo aquilo que a gente gostaria de transmitir na comunicação dela, de uma maneira única, pensada, planejada e estruturada para isso, tá? Então, tudo isso é pensado, tudo isso é definido, estudado, nada é feito por acaso na M. Klein. Os detalhes que ela traz, desde a finalização, num detalhe, num puxador de maçaneta, né? Tudo isso é pensado e é estratégico para que a marca ela consiga alcançar um nível de conexão com o cliente dela, tá? Aí também a gente consegue ver a figura da profissional que está por trás também, a Micheline, a pessoa que tem uma facilidade também em construir conteúdo, produzir conteúdo, de vender o negócio dela, mas ela tem um time muito grande ali atrás. Ela tem profissionais muito bem gabaritados por trás. O Alex é um cara aí que já está um bom tempo também não só com a Micheline, né, Alex, com a HK também, trazendo algumas ações, estratégias de venda, isso, né? E ele sabe, cara, que ela não põe qualquer pessoa ali para lidar com a marca dela, né? E também que tudo que ela faz tem uma finalidade, tem um objetivo. Então, quando ela faz um protocolo de verão,
quando ela faz uma festa, um summertime, é, que envolve todo esse pertencimento, glamour, mas por trás ali tem toda uma finalidade de negócio ali. Tem uma estratégia que aquilo ali precisa rentabilizar também uma conversão de tanto, né? Então, a gente não pode fazer as coisas por um acaso de qualquer jeito na nossa marca. Então, tudo precisa ser pensado, tudo precisa ser alinhado, tudo precisa ser saudável. Saudável de acordo com o seu orçamento, saudável de acordo com o seu contexto, a sua realidade, mas isso não impede você de dar passos, tá? Ah, Júnior, mas você está falando da Micheline. A Micheline, ela tem hoje um poder de investir mais do que o meu contexto, mas todo começo ele é pequeno, né? Que tudo que nasce grande é monstro. Então, ela não começou grande. Lá atrás, ela começou na HK, né? Os passos que ela foi dando para conquistar o espaço dela ali dentro da clínica, tá? Até mesmo ela como um profissional, né? Sendo esposa de um profissional muito bem conhecido, um profissional muito conhecido, que colocava ela num papel de coadjuvante, na maioria das vezes, né? Tudo isso é uma construção. A maneira como você enxerga as suas limitações também diz muito ao seu respeito e diz muito aos seus resultados alcançados até aqui. Então, você consegue sim dar pequenos passos, mas se você não sair da operação, você nunca vai conseguir olhar para o seu negócio de uma maneira estratégica, tá? Então, tudo que a gente desenvolve, a gente está em andamento de uma ação também do Summertime, que vai ser em setembro. A gente está estruturando o evento, como vai ser, qual a finalidade, qual o conceito, o mood board do evento, quais marcas eu consigo associar a minha marca para eu conseguir expressar ou transmitir autoridade, valor, tá? Você consegue aos pouquinhos trazendo diferenças e trazendo diferenciais para o seu negócio que vão colocar você fora daquele mercado saturado, tá? Queria até trazer um exemplo que eu sempre partilho. Eu tenho um amigo consultor que daqui de Maringá mesmo, consultor de marcas, e ele ia a cada 3 meses num cliente em Gramado. Isso antes da pandemia, tá? A cada 3 meses ele ia visitar esse cliente em Gramado e ele ficava num hotel lá. E esse hotel não era um hotel de rede, um hotel luxuoso, um hotel grande, mas também não era um hotel pequeno. Era um hotel legal. Ele falou, Júnior, é um hotel legal e em um dos cafés da manhã, de vários que ele já esteve ali, ele, de uma maneira despretensiosa, ele chama o funcionário, que não era o gerente, não era o dono do hotel, e fala, viu, esse bolo de cenoura de vocês é bom, hein? Pensa num bolo gostoso. E daí o funcionário fala, ah, que legal, que bom que você gostou. E não tem nenhum tipo de conexão além disso. Ok, passa um tempo, entra a pandemia e ele fica 1 ano e meio sem ir para Gramado. Passado 1 ano e meio depois, ele retorna para o mesmo hotel e quando ele chega, faz o check-in e ele entra no quarto, ele vê uma caixinha com um cartão escrito, eu não vou saber certinho como estava ali, mas estava alguma coisa relacionada assim, olá, fulano de tal, sentimos sua falta. E para desejar boas-vindas e para demonstrar nossa alegria em tê-lo conosco novamente, a gente separou não só o pedaço do bolo que você gosta, mas o bolo inteiro. Era um mini bolinho de cenoura, assim, que ele abria. E ele falou, cara, ali naquele momento, a marca gerou uma conexão comigo que ultrapassou
qualquer limite que eu poderia achar que existiria. Então ele falou assim, cara, uma coisa é fato, eu vou para lá, eu quero ficar nesse hotel. Esse hotel que me ouviu, esse hotel que entendeu, não que ele verbalizou aquilo com a intenção de ganhar bolos toda vez que ele estivesse ali. Não. Uma simples verbalização do seu cliente pode direcionar muita coisa para o seu negócio. Às vezes a gente não deixa o cliente verbalizar também, às vezes a gente fala mais do que precisa. Então, quando eu começo a trazer o cliente para que ele possa trazer essa verbalização da dor dele, ô Alex, me diz aí como que esse procedimento influenciaria para você? O que mudaria isso para você no seu dia a dia, né? Ou então um simples comentário que o cliente ele fez em relação eu estou fazendo esse procedimento porque vai ter um aniversário, vai ser o meu aniversário de casamento daqui um mês. Quem que dá parabéns de feliz aniversário de casamento para o cliente? Ninguém. Você acaba tendo uma informação tão preciosa que você pode chegar nele e mandar assim, Alex, tudo bem, eu estou passando para desejar parabéns para o seu casamento, sei lá, eu quero desejar que você continue sendo feliz, que a sua vida, sei lá, e a gente acaba fazendo o mesmo, o que todo mundo faz. Eu dou parabéns para o meu cliente no dia do aniversário dele, onde todo mundo está dando parabéns, né? Eu posso, como que eu saio desse contexto comum, Júnior? Mas é difícil, não. Se você tem o CRM, você sabe que o seu cliente faz aniversário na sexta-feira, hoje é segunda, já manda uma mensagem para ele: Oi, Alex, tudo bem? Essa é uma semana especial, não é mesmo? Sexta é seu aniversário e a gente quer desejar não só um dia especial para você, mas como uma semana inteira. Sei lá, você começa a se conectar e o cara ele tem atenção para receber aquela mensagem. E opa, peraí, esse cara já está te vendo, ele está desejando, e não só parabéns, ele está preocupado para que eu tenha uma semana especial. Poxa, essa marca ela tem um ziriguidum aí, né? E a gente precisa entender e trabalhar muito bem essa gestão da informação, da verbalização do nosso cliente, de como eu consigo coletar a informação dele, qual ponto de contato eu consigo para mandar uma mensagem para ele, para não mandar um olá, tudo bem? Você já conhece o nosso procedimento? Não. Qual verbalização que ele trouxe que possa dar abertura para um tipo de conexão com esse cliente, sabe? Então, tem muita coisa que pode ser feita, que pode ser pensada, que pode ser estruturada para aquilo que você já faz. Você não precisa criar a roda de novo, você não precisa criar algo do zero. Você consegue trazer ajustes e alinhamentos para o seu negócio de uma maneira assertiva a partir do momento que você entende a importância de dedicar atenção e esforço àquilo, tá? E até mesmo para a gente já finalizar o nosso bate-papo, uma das coisas que eu vejo muito clara, assim, na maneira como a Micheline traz e conduz o negócio dela. Então, ela traz de uma forma muito clara o posicionamento dela. Então, ela sabe o que ela é, para quem ela faz aquilo e o que ela não é também. Então, isso está muito coerente, isso faz muito sentido para todo e qualquer negócio. E quando a gente fala de diferenciação, a gente não traz diferenciação apenas no serviço, mas sim trazer diferenciação na percepção. O valor ele é construído no detalhe, no jeito de falar, no jeito de atender, no jeito de se comunicar, de se conectar, né? Um outro ponto interessante é que a marca ela precisa ser vivida, não só mostrada. É muito chato e você deve conhecer muita gente que fala, eu sou aqui, eu sou isso, não, eu sou... Mas se o cara ele não é na prática, você fala, cara, isso é um garganta, isso é enganador, ele fala algo que ele não é, eu nunca vi ele sendo aquilo. Então, isso precisa ser culturado, isso precisa ser vivido pela minha equipe. A gente trouxe um reposicionamento de marca para a doutora Dória, lá do Paraguai,
E a gente viu a necessidade de trazer esse reposicionamento e aplicar isso para os colaboradores, mas de uma forma diferente. Um dos atributos e um dos pilares da marca dela era, eu acho que cuidado, alguma coisa assim. E a gente viu que não adiantava nada a gente falar e trazer esses atributos para os colaboradores, que a partir de agora a gente é isso aqui, mas se a gente não trouxesse uma vivência, a gente teve uma ideia de trazer uma reunião de mostrar o reposicionamento e a nova identidade visual da clínica dela através de uma vivência de marca. Então, a gente fez um café da manhã no sábado para o time, a gente trouxe uma profissional que falava sobre saúde e bem-estar, que daí trouxe, a gente montou e foi bem legal, assim, a gente montou aqueles tataminhos de yoga, tudo na cor da marca dela, squeeze, toalhinha, tinha uma mensagem e a camiseta dos colaboradores. Então, teve um tempo de se conectar com o bem-estar. E essa profissional parceira nossa, a Amanda, ela conseguiu trazer de uma forma tão acessível aquilo que o nível de conexão das pessoas com a informação foi tão grande que tinha pessoas que estavam chorando, porque a gente falava assim que às vezes você sabe cuidar tão bem dos seus pacientes, dos seus colaboradores, mas você não está tendo tempo para cuidar de você. E esse é o momento de você olhar para você. Esse é o momento de você cuidar, de se preocupar com você. Então a gente trouxe isso numa vivência, foi muito legal. O nível de conexão e entendimento em relação a esses atributos do time foi gigantesco. Então isso tudo é estratégico. Então, a maneira como eu consigo também levar isso para os meus colaboradores diz muito, porque às vezes a Mariana amanhã vai chegar na clínica e vai falar: oh, gente, é o seguinte, nós somos a partir de hoje isso, isso, isso. Um atributo que é nuclear nosso é a humana. E às vezes a humana, para ela, é uma coisa e para o colaborador é outra, completamente diferente. O colaborador acha que tem que abraçar a árvore. E, enfim, sai completamente do contexto que ela entende e gostaria de aplicar para o negócio dela, né? E outro ponto relevante também é que marcas de valor nascem com consciência de investimento. Esse investimento pode ser muito, pode ser pouco, mas eu sei a necessidade que eu preciso em investir na minha marca, investir em pessoas profissionais que possam me ajudar a encontrar esse olhar sensível para o meu cliente no foco, tá? Outra coisa que eu já comentei, que a Micheline traz muito isso também, que o detalhe ele não é detalhe somente, é o que sustenta o todo. Então, uma paleta de cor, uma frase, um atendimento, uma postura, tudo isso comunica, tudo isso é marca, tudo isso é a gestão da sua marca, ela sendo colocada em prática. E marca, no fim de tudo, é uma construção contínua. Hoje você é isso, amanhã você pode evoluir. Cara, eu já consigo enxergar hoje na minha marca um lado humano diferente do que há 5 anos atrás, sabe? Isso é contínuo, é cíclico. A marca ela vai evoluindo, a gente vai evoluindo, ou era para ser assim, né? Para chegar um momento em que a gente consiga cada vez mais é, trazer consistência e evoluir de uma maneira ordenada, com propósito, certo? Eu falei muito e muito rápido, falei que ia trazer um bate-papo, mas é tanta informação, mas eu queria abrir, não sei como é que está o nosso tempo aí, Alex, para a gente bater um papo, você verbalizar ou trazer alguma dor ou algum insight, alguma coisa que você entende ser relevante ou alguma dúvida, tá? É, para a gente esclarecer ou conversar aqui. Posso começar? Alguém quer falar Pode. antes? Para mim, baita insight. Essa questão que você trouxe na essência, lógico que eu sou do marketing também, então eu vou trazer um pouco para mim. Mas a diferenciação está na conexão. Foi o insight que eu tive aqui. E
essa questão que você trouxe do casamento como exemplo, eu até anotei aqui, eu falei, eu vou ter que implementar alguma estratégia nesse sentido. Sensacional, sensacional. Pensar realmente nesse detalhe de conexão com o cliente, ou com o paciente, no caso, é maravilhoso. Porque a gente, às vezes, eu ainda que lido com essa questão comercial, às vezes a gente quer vender, 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 mas essa conexão é o que vai trazer a diferenciação realmente. Foi o insight que eu tive, tá? Não, aí ó, as pessoas, os demais podem compartilhar, mas para mim foi sensacional. Isso, incrível. Legal. Mais alguém? Fez sentido? Foi passar de uma maneira clara? Deu para compreender? Porque se deixar, eu falo isso a noite inteira, vira o dia. Isso é muito presente no meu dia a dia. Então, é o que me move e eu espero que possa ter contribuído pelo menos um pouquinho com o negócio de vocês e entendam que o negócio de vocês ele tem uma identidade, ele tem um core ali, tem alguma coisa já rodando, tracionada e que dá para trazer ajustes. E você não precisa mudar completamente o seu negócio, tá? E principalmente o fato de você estar aqui dedicando um tempo do seu dia, um tempo que é muito precioso para se desenvolver, isso vai fazer e refletir de uma forma diferente no seu negócio, tá? Então, o desenvolvimento, a capacitação, o ensino é algo que ninguém pode tirar de vocês. A maneira com que vocês vão fazer com essa informação é o que vai determinar os seus resultados também, né? Mas espero poder ter contribuído. O Alex vai passar o meu contato para vocês, para que a gente possa agendar um encontro, tá? O nosso encontro online, que a gente possa, de fato, conversar de maneira direta em relação à sua marca, em relação ao seu negócio, tá? Então a gente vai dedicar e oferecer para vocês, sem custo algum, uma reunião de diagnóstico, de bate-papo, para falar diretamente com a sua marca, do seu negócio, e entender um pouquinho qual é a sua dor e poder trazer uma direção e, claro, trazer esse material, esse questionário aí, o que te conecta com a gente, que vai trazer muita informação importante para você conduzir com os seus clientes, tá ok, gente? Muitíssimo obrigado, Alex. Já respondeu até alguns aqui. A Gabi falou, foi sim, só falta colocar em prática. Então já tem um plano de ação aí, não é, Júnior? Legal, isso mesmo, Gabi. Partilhem aí com o Alex, não deixem de fazer ou de dar continuidade na dinâmica de atributos. Queria muito ter um reporte aí do que vocês fizeram, qual, qual caminho conseguiram chegar, tá? E se tiver dúvida, o Alex vai estar conectando e trazendo essas dúvidas até nós aí, tá bom? Júnior, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo conteúdo. Obrigado a todos aí pela participação. Vou estar compartilhando o contato do Júnior lá no grupo. Ganharam um presentão, hein? Eu posso também fazer uma chamada só para mim? Pode, claro, Porque esse assunto é tá extremamente valendo. importante. Muito legal. Obrigado mesmo, viu, Júnior, pelo seu tempo, disponibilidade, incrível conteúdo. Acho que todo mundo contribuiu muito aqui para todos. Ninguém tem nenhuma dúvida mesmo? Vou aproveitar o Júnior aqui, eu quero conversar com ele no particular e vocês fiquem à vontade, tá, gente? Mais um minutinho que a gente já está encerrando já, mas eu acredito que o pessoal ainda que está meio tímido vai querer conversar com você no privado mesmo, viu? Então, deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui. Acho. Menos. O Alex, só uma coisa que é bem legal, quando a gente fala sobre autenticidade, diferenciação, é muito comum a gente ter uma referência, ter um caminho, e eu tenho certeza que o que trouxe você aqui é entender um pouquinho do que a Micheline faz,
o que ela aplica no dia a dia, né? Enfim, é, isso é muito importante, a gente ter acesso e o que a gente chama, assim também na nossa área, de fazer um benchmark, né, com outras marcas, com outros produtos, enfim, entender o que eles estão fazendo, o que acontece. Nem todo mundo faz esse benchmark de forma gratuita, né? Mas é muito interessante vocês entenderem o que ela faz e não aplicar exatamente ou replicar aquilo que deu certo para ela. Tenta trazer e construir do seu jeito, da sua forma, da sua maneira de conduzir o negócio. Poxa, isso daqui foi um insight legal da Micheline, ela usou, mas como que eu consigo aplicar isso da minha forma, no meu contexto, na minha realidade? Eu sou do Mato Grosso do Sul, é bem diferente do Paraná, né? Qual o nível de consciência que aqui no Paraguai o meu cliente tem em relação ao meu negócio? Eu lembro que a doutora Dória verbalizou muito. Os clientes do Paraguai, eles não, o problema não era o financeiro, mas eles tinham uma crença limitadora ali que eles não podiam se dar o luxo de poder trazer procedimentos estéticos, por exemplo. Então, é uma cultura muito específica que acabava limitando os pacientes dela de poder consumir outros serviços, enfim. Então, tudo que envolve cultura, regionalidade também são desafios aí que vocês vão precisar lidar na jornada de vocês, tá bom? E eu fico à disposição para poder ter esse tempo, ter esse papo e poder contribuir ainda mais com o negócio de vocês, tá certo? Obrigado, Júnior, mais uma vez, viu? Pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Vamos estar mandando o contato do Júnior. Júnior, você me encaminha aqui novamente. E se você puder também mandar esse material, eu reencaminho também, subo na plataforma. Até amanhã, na parte da final da tarde, que o YouTube às vezes demora um pouquinho, já vai estar na plataforma esse encontro nosso. E é isso, gente. Muito obrigado. Está chegando o dia do nosso encontro presencial. Quero conhecer todos vocês presencialmente. E eu acho que hoje foi um grande encontro. E é isso aí, tá bom? Gente, obrigado. Boa noite a todos e até mais. Boa noite, Alex. Obrigada, Júnior. Boa noite, gente. Até mais. Ah, eu sou ali de Campo Mourão, viu? Do ladinho de você. Ah, é?